Shalom! Hoje nós queremos dar continuidade a nossos estudos sobre os personagens bíblicos e queremos falar sobre um cuja experiência é extremamente rica e muito abençoadora quando compreendemos o pano de fundo na história de Jó. Hoje nós queremos ver Jó e vamos estudar um pouquinho. Com certeza não vamos conseguir explorar tudo a respeito desse personagem. Vamos pegar apenas um aspecto e, em cima dele, compreender um pouco a experiência de Jó e aquilo que Deus fez na vida dele. Mas antes vamos orar. Pai, eu peço que a Tua graça seja sobre nós, que a Tua bondade nos alcance nesse estudo e que o Senhor nos abra o entendimento espiritual para compreendermos as verdades e lições da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a tendência de amenizar um pouco as falhas, as mazelas, as dificuldades de alguém que a gente identifica como sendo um fraco, alguém que está passando por um sofrimento. É um sentimento humano. Deus colocou em nossos corações a empatia, a capacidade de nos identificarmos com o sofrimento do outro. E por causa disso, muitas vezes, olhando para a história de Jó e conhecendo todas as dificuldades pelas quais ele passou, nós somos levados a exercitar um pouco de complacência e relevarmos um pouco, fecharmos os olhos para as suas mazelas, para os seus pecados, para os seus problemas de caráter. Enfim, é uma dificuldade que nós temos de condenar aquele que nós estamos considerando mais fraco. É como numa partida de futebol ou de outro esporte qualquer, em que muitas vezes nós nos vemos torcendo pelo mais fraco apenas porque o outro é mais forte. Então nos identificamos com o mais fraco e torcemos para que ele ganhe, para que ele seja campeão. Então isso é muito comum acontecer. E, portanto, na história de Jó não é muito diferente. E nós vamos olhar para a história de Jó com um outro aspecto, com um outro olhar. A história de Jó começa com a descrição, em primeiro lugar, das suas virtudes. É o próprio Deus quem descreve Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas logo em seguida aparece um diálogo que para nós pode soar um tanto estranho, e não vamos entrar nesse aspecto nesse momento, que é o diálogo entre Satanás e Deus, em que o Senhor declara que enxergava na vida de Jó integridade, que ele era alguém temente. Mas Satanás então lança um questionamento, que é o que ele faz sempre em relação a nós. E a pergunta de Satanás ao Senhor é: porventura Jó teme a Deus sem nenhuma intenção? Ou seja, será que essa fidelidade de Jó não tem a ver com segundas intenções, porque ele tem sido abençoado, ele tem uma família boa, bonita? Será que não é por conta disso e para conseguir mais e crescer mais que Jó permanece fiel? É então que o Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó, sem contudo tirar dele a vida. E aí nós vemos uma sequência, nós vemos uma saraivada de eventos catastróficos na vida de Jó. Veja só: inimigos mataram seus servos e rebanhos, raios mataram as suas ovelhas, seus filhos morreram soterrados, o seu corpo ficou cheio de feridas e lepra. A sua esposa aconselhou Jó a amaldiçoar Deus e morrer. Então, é uma sequência terrível, é como se não desse nem tempo para Jó respirar e processar aqueles acontecimentos, e um atrás do outro foram se sucedendo na sua vida. E é nesse contexto que surgem os seus 4 amigos. São 4 amigos que, na verdade, são verdadeiros amigos da onça, porque no final das contas, eles trazem para Jó um discurso religioso, um discurso bíblico dentro da lei. Eles conseguem pegar os princípios
da lei torcer. Eles estavam ali o tempo todo dialogando com Jó para justificar Deus. E, em outras palavras, o discurso deles era mais ou menos assim: Deus é justo e reto. Em Deus não há maldade alguma. Então, se alguma coisa de ruim está acontecendo na vida de Jó, é porque Jó fez alguma coisa errada. É porque há pecado na vida de Jó. Então, o que eles trazem de discurso naquele momento acaba sendo algo que a gente vê constantemente, que é a chamada teologia da prosperidade. Se algo ruim está acontecendo com você, é porque você cometeu algum pecado, é porque você está sem fé. Se algo bom está acontecendo com você, é porque você fez algo de bom para merecer aquilo, porque você está exercitando a fé. Esse discurso linear, o bom traz o bom, o mal traz o mal, ele não foge à Bíblia, porque, na verdade, a Bíblia é clara quando ela nos diz que a gente colhe aquilo que a gente planta. No entanto, um sofisma funciona assim: a partir de uma verdade, um raciocínio é desenvolvido e chega-se a uma conclusão errônea. Por quê? Porque nessa equação, o bom traz o bom, o mal traz o mal, eles excluíram a graça de Deus. Ah, mas era o Velho Testamento. Sim, era o Velho Testamento, mas ao mesmo tempo temos que entender: a graça sempre esteve presente em todo o agir de Deus, desde o momento em que o mundo foi concebido e foi criado, até o momento final, quando veremos a glória completa do Senhor. Mas para que a gente possa compreender todo o drama de Jó de forma equilibrada, nós precisamos levar em consideração que o conhecimento de Jó era raso. Vamos lembrar que lá na frente, lá no capítulo 42, Jó faz a seguinte declaração: eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, Jó, ele só conhecia Deus de forma superficial, daquilo que ele ouvia dos outros. Vamos trazer isso para o nosso tempo. É como aquela pessoa que lê muito livro sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Aquela pessoa que sabe falar sobre a oração e sabe afirmar sobre a fé, mas não conversa com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem o seu tempo no lugar secreto. É como aquela pessoa que participa de congressos, ouve mensagens, recebe imposição de mão na cabeça, ouve mensagens na internet, aqui e ali, daquele pregador, mas não gasta tempo na presença de Deus. Então tem um conhecimento raso de ouvir falar, de ouvir dos outros, de ler o que os outros têm de experiência de Deus, mas não tem uma experiência pessoal de andar com Deus. Jó estava nesse patamar e então os seus amigos começam a trazer para ele acusações, confrontando Jó em relação aos seus pecados, acusando Jó, trazendo à vista de Jó acusações sobre comportamentos errôneos. E quando os amigos de Jó, eles estão no meio daquelas acusações todas, Jó, ele faz algo muito forte. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu. O que ele diz é exatamente isso: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E há algo interessante que a gente vê nesse contexto, porque na medida em que os amigos de Jó começam as acusações, Jó, eu creio que ele entra num processo depressivo. E o peso que ele começa a sentir diante daquilo que eles estão falando é: eu não devia ter nascido, maldito o dia que eu nasci, que seja apagado da história o dia em que eu fui concebido. No entanto,
À medida em que isso foi avançando, e são vários capítulos em que os amigos de Jó se revezam nessas acusações, Jó vai mudando de postura. Jó vai alterando o seu comportamento. E ele começa, então, a um processo de autodefesa. Acompanha comigo o que Jó fez, como que isso se desenrola. Observe bem. No capítulo 4, verso 1, então respondeu Elifaz, um dos amigos. E isso vai até o capítulo 6, no verso 1, quando então Jó respondeu. No capítulo 8, então respondeu Bildade. Capítulo 9, então Jó respondeu. Capítulo 11, então respondeu Zofar. No capítulo 12, então Jó respondeu. No capítulo 15, então respondeu Elifaz. No capítulo 16, então respondeu Jó. No capítulo 18, então respondeu Bildade. No 19, então respondeu Jó. No 20, então respondeu Zofar. No 21, respondeu, porém, Jó. No 22, então respondeu Elifaz. E no 23, respondeu, porém, Jó. E é nesse capítulo 23 que começa uma reviravolta na vida de Jó. E é interessante a gente observar isso, porque no capítulo 23, no verso 23, Jó faz uma declaração para os seus amigos. Ele parece muito espiritual. Ele parece demonstrar uma profunda espiritualidade e fome de Deus. Observe bem como ele fala. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes atenderia. Veja que Jó, ele acaba revelando o seu próprio coração. Embora pareça uma expressão de fé, de alguém muito espiritual, o que Jó faz é revelar o que está dentro do seu coração. Porque ele diz assim, se eu soubesse onde ele está, eu iria até o seu tribunal. O que Jó está fazendo? Está dizendo, não, eu não conheço. Eu não sei onde Deus está, eu não sei como encontrar Deus. A segunda coisa é, eu me chegaria ao seu tribunal. E esse era o mal de Jó. Jó não queria buscar Deus pela graça e misericórdia de Deus. Jó queria ir ao tribunal demandar com Deus. Ele queria ir discutir com Deus, questionar Deus. Por que Deus fez isso? Por que aquilo aconteceu daquele jeito? Enfim, aquilo que muitas vezes a gente faz também. Quando nós começamos a querer, como se estivéssemos num tribunal, questionando Deus pelas ações de Deus. Querendo questionar e querendo nos fazer mais sábios do que Deus, mais santos do que Deus, mais justos do que Deus. Então queremos um tribunal para dizer, Deus, você errou. A minha opinião é a certa, o meu jeito é o certo. Se fosse feito de outro jeito, seria melhor. O Senhor errou. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas mais ainda, Jó diz assim, eu encheria a minha boca de argumentos. E aí, Jó revela que no seu coração havia uma grande quantidade de orgulho. Ele queria ter argumentos, ele queria ter oportunidade de falar com Deus e argumentar com Deus porque ele estava cheio de razões. Sabe o que isso mostra? Que Jó conhecia mais Deus do que o próprio Deus conhecia a si mesmo. Pois é, nós também agimos assim. Muitas vezes nós falamos coisas sobre Deus que nem sabemos, desconhecemos.
E como Jó, lá na frente, é que vamos ser pegos em nosso orgulho, vaidade e soberba. E não se esqueça, a soberba precede a ruína. Veja que essa soberba de Jó, ela aparece de uma forma assim muito clara, quando ele diz, olha, eu quero chegar no tribunal, eu vou demandar com Deus. E quando ele falar, eu vou entender. Uau! Isso é orgulho e soberba. Eu vou entender. E Deus não vai me rejeitar. Talvez a gente pense assim, bom, Jó poderia estar falando sobre a graça, né? Sobre a bondade de Deus. Mas o desenrolar do discurso nos mostra que o fundo, na verdade, era outro. O coração de Jó estava contaminado, completamente contaminado. E aí que nós começamos a entender a vida de Jó, aquilo que acontece com ele e aquelas lições que ele vai aprender lá na frente. E principalmente o fato de que há muitos Jó no nosso tempo. Há muitos. Mas como eu poderia dizer assim? Jó, pessoas perdendo as ovelhas, raio caindo e matando as ovelhas, né? O inimigo vindo matar o seu rebanho. Eu não diria bem assim, mas eu diria que existe uma certa similaridade entre a experiência de Jó e a nossa experiência, que é o fato de Jó, por exemplo, ele perde os filhos. Quantos pais, quantas mães estão chorando porque os filhos se perderam para as drogas, para a violência, para a prostituição, para a pornografia, se tornaram ateus. Quantas mães nas portas das cadeias e dos presídios choram por seus filhos? Então, podemos não pensar nos Jós de hoje como aquelas pessoas que simplesmente os filhos morreram, faleceram, mas podemos pensar naquelas pessoas que perderam seus filhos para o mundo, para o diabo, para a criminalidade e para outras coisas mais que podem fazer o seu coração doer nesse momento. Perder os bens, não necessariamente o inimigo veio, matou seus rebanhos, perdeu a casa porque foi destruída por um vento, mas é aquela pessoa que, mesmo tendo recursos, vive para mamon e se perde com os bens, porque Jesus deixou claro, é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou você agrada um ou agrada o outro. Então, não há como servir os dois, ou você serve Jesus ou você serve mamon. E perder os bens pode não ser literal para alguns Jós de hoje, mas pode ser algo que simbolize a vida se perder por causa dos muitos bens que possui. A terceira coisa que eu posso chamar a atenção também é receber o conselho maligno da esposa. Por exemplo, Jó, ele está naquela situação terrível da sua vida, a esposa vem para ele e diz, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí nós vemos duas coisas que aparecem para a vida dos Jó de hoje. Em primeiro lugar, casamentos que se esfacelam, em que marido e mulher não conseguem estar juntos nos momentos difíceis, em que os cônjuges, ao invés de se unirem no momento da crise, brigam mais e se afastam. A segunda coisa é que Jó, embora tivesse grande discurso de conhecimento de Deus, ele não conseguia transmitir isso para sua própria esposa. Aliás, nem para a esposa nem para os filhos. Porque veja, a esposa se volta contra ele e diz, amaldiçoa o seu Deus. Os seus filhos faziam as suas festanças e Jó, como pai, ia oferecer sacrifício por eles, porque Jó sabia que coisas erradas teriam sido feitas. Então, se porventura fizeram coisas erradas, vou sacrificar ao Senhor por eles. Então veja, Jó, ele tinha conhecimento de Deus, mas não tinha capacidade para transmitir, porque lhe faltava vida. E a transmissão do conhecimento de Deus não vem pelo discurso, mas pelo exemplo de vida dentro de casa. Então esses são os Jós
de hoje. E aí, quando nós seguimos na história, nós vemos que os amigos de Jó, eles continuam nessas acusações. E acontece um verdadeiro bate-boca entre Jó e os seus amigos. É o tempo em que Jó fala, seus amigos falam, Jó fala, seus amigos falam. E isso vai até o capítulo 37. Então veja que os 2 primeiros capítulos descrevem o início de tudo. Mas quando chegamos logo do 3 em diante, as coisas começam a se suceder. E até o capítulo 37, nós vemos um ping-pong de discursos. E Jó, ele se defendendo diante de Deus e dos seus amigos, e os amigos de Jó acusando Jó para inocentar Deus. E isso, queridos, é o que acontece muitas vezes conosco, porque falamos muito e ouvimos pouco. O que acontece ali é que os amigos de Jó, eles se revezavam nos argumentos. Mas o que nos parece ao olhar o livro de Jó e essa sequência é que parece que quando os amigos estavam falando, quando um deles falava, Jó já estava pensando na resposta. E ele já tem os seus argumentos prontos para se defender e justificar Deus ao mesmo tempo. Olha, eu e Deus estamos certos, vocês estão errados. E é assim que acontece conosco muitas vezes. Falamos muito, argumentamos muito, temos muitos argumentos para os problemas da vida, conseguimos explicar, justificar, criamos muitas razões e porquês das coisas ruins acontecerem, mas não temos conhecimento de Deus e do seu agir e não conseguimos compreender o agir de Deus no meio de tudo isso. Então, quando nos vemos no meio de algumas crises, como fracasso no trabalho, o fim do casamento ou o casamento se esgarçando, quando o filho está desviado do Senhor, quando o amigo vira a cara, quando o negócio dá errado, quando os relacionamentos no trabalho começam a azedar, enfim, oramos muito pouco. Falamos muito sobre os problemas, falamos com o outro, reclamamos com os irmãos, reclamamos com a família, reclamamos com os conhecidos, fazemos rodinha de reclamação dentro do trabalho, mas não oramos, não buscamos a face do Senhor. Veja que no meio daquela catástrofe toda em sua vida, Jó, ele fala muito sobre Deus, os amigos falam muito sobre Deus, eles tentam entender a situação, mas eles não têm um momento em que eles dizem um para o outro: gente, vamos orar. Não estamos entendendo, estamos falando muito, mas não estamos orando. Vamos orar. É isso que falta no meio cristão. Falamos muito sobre Deus, identificamos muitas razões para os problemas pessoais que enfrentamos, mas buscamos pouco a face do Senhor. Então, Jó nos traz isso e nos confronta com essa verdade. Ele nos faz parar e pensar claramente. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais ao Senhor para compreender o coração de Deus no meio de todos os acontecimentos. Lá no capítulo 38, no verso 1, a gente lê assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Uau! Depois de todo aquele argumento, de toda aquela argumentação de Jó, dos seus amigos, Deus finalmente fala. Foram 37 capítulos sem se ouvir a voz de Deus, sem se parar para ouvir o que Deus tinha para falar. E aí, quando Deus começa a falar, Deus confronta Jó. Observe só como Deus confronta Jó.
Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e você me fará saber. Onde você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Conte-me, se é que você tem verdadeiro entendimento. Uau, esse é um confronto direto. Deus está dizendo: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Me responda essas questões, se você de fato é tão entendido sobre mim. Vamos seguir. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Percebe? Deus está chocando Jó, e a mim e a você. No meio de toda a argumentação que nós encontramos, de tanto falatório, de tanta conversa humana, de razão humana, Deus nos chama a pensar. Ele pergunta: o que você sabe sobre as cabras, o jumento, o boi, o avestruz? O que você sabe sobre o cavalo, o falcão, a águia? O que você pode me ensinar sobre a vida desses animais? O que você pode me falar sobre a nascente das águas, do mar? Você já foi até o profundo abismo? Conhece o abismo profundo? Quem pode controlar o Leviatã? Diga-me, responda-me a essas questões. Veja ainda no capítulo 40 agora, uma reação de Jó. E aí está algo profundo para nós. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Uau, que mudança! O argumentador, aquele que estava cheio de palavras, de argumentos a respeito dos acontecimentos da vida, da sua vida particular, da vida em geral, cheio de filosofias de vida, cheio de orgulho. Uau! Ele agora diz: o que eu vou responder? Nada. Eu ponho a mão na minha boca e me calo. Aquele que sabia tudo sobre Deus, agora não tem o que falar diante de Deus. Aquele que teve um magistral discurso sobre Deus, para ensinar sobre Deus aos outros, ficou sem respostas. Jó se calou. Jó ficou mudo diante de tudo aquilo. Ele disse: eu ponho a mão na minha boca. Eu já falei demais. Não prosseguirei. Zacarias, capítulo 2, verso 13, diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quando Deus se levanta, a terra se cala. Quando Deus é visto, quando a voz de Deus é ouvida, toda voz humana perde o seu sonido, deixa de ser ouvida, porque a voz do Senhor é poderosa. Aleluia! Esse é o princípio da sabedoria que nós encontramos em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor. Quando o temor do Senhor começa a entrar no nosso coração,
Querido, é exatamente isso que está acontecendo com Jó. Jó, de repente, é confrontado pela grandeza de Deus. Jó é confrontado pela majestade de Deus. Talvez pela primeira vez, Jó está ouvindo Deus. E quando Jó tem os seus olhos espirituais abertos, o temor toma conta do seu coração. Por isso, a única coisa que resta é silêncio, se calar. Não vou mais argumentar, não quero mais falar, não tenho o que dizer diante de tudo o que eu estou descobrindo do Senhor. Essa é a realidade da vida de Jó e o momento que ele vive quando é confrontado por tudo aquilo. Então, Jó, ele passou 37 capítulos junto com os seus amigos, experimentando a catástrofe e ali debatendo com eles e se justificando. Mas aquele que se justificava diante dos amigos, quando encontra Deus, diz: sou indigno. O que eu iria responder? Não tenho o que falar. Eu sou indigno. É por isso que a gente pode ler agora no capítulo 42, a partir do verso 3, que diz assim: tu disseste, quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, disse Jó, falei do que não entendia, abordei assuntos por demais complexos, sem a devida sabedoria. Tu havias dito, escuta-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou em outra versão, de fato meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. A história de Jó agora começa a caminhar para o seu fim, pelo menos naquilo que está registrado. E a Bíblia nos mostra que então Deus vai aos amigos de Jó, repreende pelo que eles falaram sem sabedoria, e Deus manda que os amigos de Jó vão até Jó para que Jó ore por eles, ofereça sacrifícios por eles, dizendo: olha, se vocês forem lá, Deus vai ouvir a oração de Jó. E eles vão, e a Bíblia diz que enquanto Jó orava, ou em outra versão diz, depois que Jó orou, a sorte de Jó foi mudada. E o que acontece é que Deus começou a restituir a Jó tudo que ele havia perdido. Então, Deus deu a Jó o dobro em relação a tudo que ele possuía. E não apenas isso, Deus deu ainda para ele mais 7 filhos e 3 filhas. E isso é maravilhoso de ver. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que Deus não mudou a sorte de Jó porque ele orou pelos amigos. Não foi isso que mudou a sorte de Jó. Há muitas pessoas que pegam essa sequência como se a chave para a mudança da sorte de Jó fosse orar pelos amigos. E, na verdade, não foi. Por quê? Isso diz respeito apenas a tempo. Ou seja, Deus está situando, olha, no tempo em que Jó ofereceu sacrifícios por causa dos seus amigos ou em favor dos seus amigos, nesse tempo aconteceu uma mudança ou iniciou uma mudança na sua vida. Então Deus está apenas situando na questão tempo. Mas eu creio firmemente que a mudança na vida de Jó, a sorte de Jó, começou a mudar quando ele pôs a mão sobre a sua boca. Naquele momento em que Jó disse: sou indigno, o que responderei ao Senhor? O que eu vou falar? O que eu posso dizer? Coloco a minha mão sobre a minha boca. Quando Jó se curvou diante da revelação que ele estava tendo de quem é Deus, a sua sorte começou a mudar. Naquele momento, Deus começou a mudar a vida de Jó.
Então veja, a mudança na vida de Jó não começou quando ele orou pelos seus amigos, mas a mudança na vida de Jó começou quando ele contemplou a majestade de Deus, quando ele teve a revelação de quem era Deus e se calou, parou de argumentar e mudo apenas ficou a contemplar como Deus é grande, como Deus é majestoso. Que o Senhor nos dê graça para que a gente chegue ao final da jornada, mas a gente chegue ao final da jornada sem precisarmos passar por todas as catástrofes que Jó teve que enfrentar. Mas que o Senhor nos dê graça para chegarmos ao final da nossa jornada, podendo dizer: agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam. Ainda que no passado eu apenas ouvia falar, eu sabia apenas alguma coisa, hoje eu te contemplo, hoje eu te conheço, eu cubro a minha boca, eu sou indigno, eu quero apenas contemplar a beleza do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 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 Deus te abençoe.